Olá, pessoal. Sou o professor Ulisses Lima, né? E aqui estamos na nossa primeira aula de fundamentos do planejamento escolar da disciplina Planejamento e Avaliação Escolar, certo? Quero, desde já, né, deixar aqui um bem-vindos e bem-vindas, né, ao nosso curso. Nesta primeira semana, nós vamos estudar os fundamentos, né, do planejamento escolar, o que é esse planejamento, por que ele é importante, como é que ele é organizado, certo? Os objetivos da semana é justamente dar essa direção à prática pedagógica sobre o que é planejar, né? E aí planejar é muito mais do que organizar tarefas, né? Planejar é organizar ideias, projetos e sonhos para poder concretizar, certo? E aí ao longo do curso nós vamos compreender como isso impacta a vida escolar, certo? Nosso objetivo é justamente entender o papel do planejamento e relacioná-lo com o currículo, fazer essa ponte, né? Conhecendo os níveis e as dimensões que estruturam o trabalho pedagógico. Então, ensinar, ela é uma atividade complexa, certo? Ela envolve dimensões epistemológicas, metodológicas e filosóficas. E aí, diferentes agentes vão interagir, certo? Trata-se de um processo, né, influenciado por inúmeros fatores e muitas vezes não alcança o resultado, né, que a gente espera quando não se compreendem os princípios, né, básicos que sustentam esse ato educativo, né, e também os pressupostos, as bases que orientam o ensinar e o aprender, certo? Então, assim, é importante a gente deixar claro que ensinar não se limita à exposição de um conteúdo, não é apresentar só conteúdo, né? Nem também é uma transmissão de conhecimentos. Também não se reduz a um método, né? Ou um conjunto de estratégias, né? E muito menos a organização do trabalho escolar, né? E aí Libânio é quem vai nos dizer que ensinar é, antes de tudo, uma prática intencional e crítica. Ou seja, exige, né, de nós, exige da comunidade escolar, exige da relação entre os sujeitos, né, uma reflexão e uma postura, né, um posicionamento, certo? Então, assim, entre os elementos fundamentais, né, prioritários desse processo está o planejamento. O planejamento ele antecede a prática docente, né? Ele está presente em todos os contextos educativos, sejam eles formais, né, ou não formais, né? Tanto é que se fala em currículo oculto, né? O planejamento ele garante a intencionalidade e direcionamento às ações pedagógicas, né? Ele norteia o caminho, certo? E nesta aula nós vamos discutir tanto os aspectos teóricos quanto orientações práticas do ato de planejar, né? Para começar, nós vamos analisar a relação entre currículo e planejamento, certo? Buscando compreender como essa articulação ela se materializa, ela se concretiza no cotidiano escolar e em outros espaços educativos. Então, o que é planejamento escolar? Bom, o planejamento escolar é uma antecipação, né? Ele vem antes das ações educativas, né? Ele previne o improviso, né? Ele vai tentar corrigir isso. Ele orienta decisões, ele norteia, como eu disse, né? E ele garante que teoria e prática caminhem juntas, certo? Em outras palavras, ele dá a intencionalidade ao ensino, né? Não é apenas uma formalidade burocrática ou apenas um documento, né? Ele também é um processo de reflexão sobre a prática. É a organização intencional, né, do trabalho pedagógico. E vamos falar também sobre a questão da necessidade de planejamento, certo? Por que existe essa necessidade? Para que se garanta coerência e unidade. O planejamento ele vai proporcionar uma estrutura sólida que garanta, né, que todas as partes do ensino estejam interligadas, né, e sejam importantes.
né? O que vai resultar em quê? Numa experiência de aprendizado coesa, né? Firme, né? E eficaz, certo? Ele também otimiza o tempo, né? E recursos, né? Um bom planejamento ele permite que o professor utilize, né, o tempo dele de uma forma otimizada, né? Evitando desperdício, evitando também o retrabalho, né? E que o aprendizado do aluno ele seja maior, né? Amplificado, certo? O planejamento ele também prepara, né, para imprevistos, certo? Ele capacita o professor a lidar com a improvisação, permitindo que ele faça uma adaptação da aula dele conforme a necessidade, né? Garantindo que o aprendizado do aluno, que o direito do aluno de aprender não seja comprometido. Ele também assegura objetivos de ensino, certo? Ao planejar, o professor ele pode estabelecer metas claras e alcançáveis, né? Assegurando que os objetivos de ensino, né, sejam plenamente atingidos ao longo do período letivo. E aí nós temos que falar em três níveis de planejamento, né? O planejamento educacional, o planejamento de ensino e o planejamento de aula. O planejamento educacional é aquele nível que abrange as políticas educacionais, certo? No nível federal, estadual e municipal, estabelecendo as diretrizes, as metas, as resoluções e os documentos, né, no nível mais amplo, certo? Já o planejamento de ensino, ele está no nível que se refere ao planejamento das instituições de ensino, né? Onde se traduzem as diretrizes educacionais para a prática escolar, dentro da unidade, né? E também temos o planejamento de aula, que ele é o mais específico de todos os níveis, né? Aonde o professor ele vai elaborar o plano de aula dele, ele vai definir os objetivos, os conteúdos, as metodologias, os recursos que ele vai utilizar e a forma de avaliação, certo? O planejamento educacional, ele tem uma abrangência de larga escala. Ele engloba todas as etapas governamentais, desde o federal até o municipal, certo? O exemplo disso é a LDB, né? A Lei de Diretrizes de Base da Educação, que rege a educação nacional e os planos de educação, né? No nível estadual, né? No nível municipal também, certo? O objetivo do planejamento educacional é definir as grandes metas, né, e políticas educacionais. O planejamento de ensino, ele é a base da instituição. Por quê? Porque ele abrange o nível da instituição de ensino enquanto escola. Ele é um documento principal, né, que nós chamamos de PPP, que é o projeto político pedagógico. E o objetivo dele é traduzir as diretrizes educacionais para a realidade da escola, certo? O planejamento de ensino, que é também a base da instituição, ele é fundamental para a estrutura da instituição, né? Porque ele vai traduzir as diretrizes educacionais em práticas concretas, né? Ele é o documento central de todas as ações pedagógicas, o PPP. Já o planejamento de aula ele é fundamental para garantir que o ensino ocorra de forma eficaz, né? E aí ele vai permitir que o professor ele tenha uma visão mais clara das atividades diárias, né? Assegurando que os objetivos educacionais eles sejam alcançados, né? E que a metodologia utilizada ela seja mais adequada para o contexto da turma. A estrutura do planejamento de aula inclui o plano de aula, né? Que aí ele deve conter as definições precisas sobre os conteúdos, as metodologias, né? E os critérios de avaliação. O objetivo do plano de aula qual é? É organizar as atividades diárias, a atividade do dia, que o professor vai utilizar naquele dia, definindo objetivos, conteúdos, metodologia e avaliação, certo? E aí existem conexões entre os níveis de planejamento, né? Porque o planejamento de aula ele deve estar em consonância com o PPP, certo? Garantindo que as atividades em sala reflitam as metas e diretrizes estabelecidas pelo coletivo, pela comunidade, né, escolar.
O plano da escola deve seguir as diretrizes educacionais, né, como a LDB, que determina as políticas e objetivos que devem ser alcançados no ambiente escolar. E aí a relação entre os níveis de planejamento forma uma cadeia, né, que tem que ter coerência, né, para que haja o desenvolvimento do ensino de qualidade e alcançar, né, os objetivos educacionais propostos. A LDB e o planejamento educacional, né, ela é fundamental, né, para estruturar a educação no Brasil. E aí ela oferece, né, as diretrizes que orientam o planejamento educacional em todos os níveis. Inclusive o artigo 13 da LDB, né, ele destaca as responsabilidades dos professores, enfatizando a importância do planejamento na prática docente. Currículo, né? O que ensinar? O currículo ele vai definir o que? Os conteúdos, né? As competências, né? A serem desenvolvidas em salas de aula, né? Orientando o professor sobre o que ele vai ensinar. Ele é uma estrutura fundamental que estabelece as diretrizes para o processo educacional. E o planejamento, como é que se ensina, né? Através dele? O planejamento, por sua vez, ele é uma estratégia que o professor utiliza para implementar esse currículo. Ele adapta os conteúdos às necessidades dos alunos, criando atividades e metodologias que tornam o aprendizado mais significativo, né? Planejamento de geografia, como o planejamento nos ajuda, né? Na geografia. O planejamento ele é essencial também para a prática docente em geografia, né? Porque ele vai permitir uma abordagem mais direcionada para os alunos, né, que estiverem nessa disciplina, né? Ele ajuda a visualizar e a fazer uma contextualização, por exemplo, das aulas de campo, que oferecem aquelas experiências práticas para enriquecer o aprendizado, certo? De modo que os alunos eles compreendam os conceitos geográficos na prática. Também permite pensar, né, e realizar experiências mais criativas e interativas e envolventes, como a construção de mapas e maquetes, por exemplo. E aí, para refletir um pouco, né? O planejamento, ele vai engessar a aula ou ele liberta o professor para ser mais criativo? Deixamos aqui uma sugestão de leitura, né? O Didática, do José Carlos Libanho, certo? Capítulo 4, ele é essencial para entender planejamento. Aqui estão nossas referências.